Pegue a carapuça que servir na sua cabeça. Você já ouviu esse ditado? Bom, desejo aí um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para cada um, depende aí do horário que você estiver assistindo. E hoje eu vou finalizar a nossa série aí falando sobre Apocalipse. E vou hoje retomar as 7 cartas às igrejas, pincelando ali cada uma, o que cada uma falou conosco, as características que foram citadas em cada uma delas. E a frase pegue a carapuça que servir na sua cabeça é bem isso mesmo. É justamente para a gente analisar e ver qual alerta que precisamos para a nossa vida. O que cada um de nós estamos fazendo, aonde estamos falhando. Isso é muito importante. E aí, talvez você fale assim, Jocélia, mas você só leu o início de Apocalipse e o final, os 2 últimos capítulos? Como assim já está terminando a série? Bom, gente, é claro que fazer a leitura de todo o livro é muito bom, eu recomendo, e é claro que a gente deve estar ciente das coisas que vão acontecer. Porém, para mim, a parte mais importante do livro de Apocalipse é os 3 primeiros capítulos e os 2 últimos, que é justamente aonde a gente recebe ali o puxãozinho de orelha, né, nessas cartas, as instruções, né, tudo aquilo que a gente precisa mudar, tudo aquilo que a gente precisa deixar, tudo aquilo que a gente precisa abraçar para estar do lado do nosso Pai, lá na Nova Jerusalém. E o finalzinho de Apocalipse vem justamente para descrever essa cidade maravilhosa. E todo esse meio aí vem falando nada mais, nada menos de eventos que irão acontecer, que justamente são as consequências das atitudes humanas, né? Vai falar de catástrofes, de pestes, doenças, coisas que até já têm vindo, né? Sobre a humanidade, que são consequências de atitudes, de escolhas, de degradação da natureza, de tudo aquilo que Deus fez e principalmente do pecado, do estar longe de Deus. Então, eu recomendo sim que você leia para estar ciente, mas não tem que se preocupar tanto com isso, porque a palavra de Deus nos respalda, nos guarda, nos livra, e tudo aquilo que a gente precisar passar, a gente vai passar, mas sabendo que a gente vai estar de mão dada com o Espírito Santo nos guiando aqui, como guiou Jesus até aquele último dia dele, que foi difícil, mas que ele superou e concluiu a missão dele aqui nessa terra, né? Então, hoje vamos aí retomar esse assunto das cartas, mas só agora falando de cada característica dada em cada carta, sem ler, não vou retomar a leitura para não ser demorado, para que a gente aí termine essa série com a sensação de que valeu a pena, né? De que, puxa, eu recebi um alerta para isso, eu vou mudar nisso daqui, eu vou passar a fazer essa outra coisa aqui. É isso que eu espero para cada um de vocês e para mim, porque toda vez que eu estou aqui falando com vocês, não pense que minha vida é perfeita, não. Sou como qualquer um de vocês, estou aqui aprendendo. Tudo aquilo que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração, que eu vou falando, está ministrando também para mim. Então, puxa aí a cadeira, se quiser pegar uma água, uma xícara de café, fique à vontade, mas antes, roda a vinheta. Bom, gente, então nós vamos agora começar lá da primeira carta, né, que foi para Éfeso. E o que foi falado para Éfeso? Primeiro, ela foi reconhecida, né, pela perseverança, né? Ela tinha a capacidade de resistir e manter a fé mesmo diante das dificuldades. Quantos de nós, às vezes, passamos por situações difíceis, mas que permanecemos firmes, né, na presença de Deus. E aí foi falado ainda na carta de Éfeso que eles ali demonstravam grandes esforços,
né, nas obras de serviço com a comunidade, ou seja, eles estavam ali fazendo de fato a obra de Deus e também sendo intolerante com o erro, quando aparecia ali falsas doutrinas, coisas que não estavam batendo com a palavra de Deus, eles demonstravam ali uma intolerância muito grande quanto a isso. Eles, né, não aceitavam que heresias entrassem no meio da igreja e repeliam aquilo ali. E aí talvez você possa falar assim, nossa, Jocely, eu também sou assim, eu procuro viver uma vida correta. Quando alguém vem com algum ensinamento que eu vejo que está fugindo da palavra de Deus, eu já, né, dou o stop ali, alto lá, peraí que não é bem assim. E, poxa, ao que me parece, a igreja de Éfeso estava fazendo tudo certinho. Sim, e de fato, a carta começa justamente com elogios a esse respeito. Porém, o que estava acontecendo? Lembra que lá, se você não viu o vídeo, depois quiser ver sobre cada carta, aí esmiuçada, falando mais compassado, lendo o texto, tem aí na playlist da série os vídeos onde eu venho falando de cada carta. Mas aí, aqui, justamente foi que eles esqueceram de colocar lenha na fogueira, né? Quando a gente acende uma fogueira, se a gente não alimentar ali com mais gravetinhos, porque vai se queimando, virando carvão, e aí a madeira se queima toda a vida, todo carvão. E o que acontece? Fica ali ainda no carvão aceso um pouco de chama, fica ardendo ali, mas se não colocar mais lenha, a chama começa a se apagar. E era isso que estava acontecendo. E talvez seja isso que possa estar acontecendo com você. Já aconteceu comigo também. E a gente começa a viver ali no piloto automático e vai esquecendo de ter esse momento de intimidade com Deus para colocar a lenha na fogueira, para reacender a chama do primeiro amor. Lá fala, esqueceste o primeiro amor, né? E o que é esse primeiro amor? É essa chama ardendo no coração por estar na presença de Deus. É você estar tão feliz que você quer transmitir aos outros aquilo que você está sentindo. Você quer trazer outras pessoas para o seu lado, para viver também aquilo que você está vivendo, para sentir essa presença gostosa do Espírito Santo na sua vida. Então, foi justamente a falta de alimentar este compromisso diário com Deus que estava levando eles a fazerem as coisas no automático, embora estivessem fazendo as coisas certas. Só que a motivação do coração já não era a mesma. Já estava aquela coisa mesmo no piloto automático, como quem vai à igreja aos fins de semana porque acostumou. É na igreja que eu vou, não tem nem outro lugar para ir. Né, foi um costume adquirido. E hoje Deus está te chamando para voltar a colocar lenha nessa fogueira, para viver novamente nessa intensidade, viver o amor inicial, não só por Deus, mas também pelas pessoas da comunidade. Porque quando a gente, como eu falei, sente todo esse amor, a gente quer transmitir. Da mesma forma, quando esfria, que fica tudo no automático, o amor pelas pessoas vão se esfriando também. Porque tudo está conectado em Deus, no nosso Pai Celestial. Ele é a fonte da vida e de toda alegria. Então, se uma coisa tiver desconectada, que é a principal, todo o resto não vai funcionar. Você vai começar quebrando o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Note que antes de o próximo vem a ti mesmo. Então, é uma cadeia que só vai funcionar se aqui na frente estiver conectado da forma certa, no lugar certo. Não é mesmo? Então, aqui justamente a instrução é reavivar este amor em Deus. Aí seguimos para a igreja de Esmirna. O que acontecia com Esmirna? Esmirna, na verdade, foi uma das cartas que não teve ali puxão de orelha, só teve ali um reconhecimento e uma instrução, né? E a gente vê pessoas desse jeito. Talvez poucas, porque nessa vida conturbada que a gente tem, às vezes a gente começa mesmo a esquecer de colocar lenha na fogueira, mas o chamado hoje é para a gente se cercar
de atitudes, de mudança de mentalidade, de mudança de hábito, para que a gente não se esfrie mais. Cada uma delas tem ali algo que a gente possa se espelhar para estar fazendo. E a Esmirna é daquela igreja extremamente fiel a Deus, extremamente fiel na sua fé, na sua busca, né, da sua espiritualidade. Era uma igreja que passava por muitas provações. Inclusive, eram pessoas pobres, eram pessoas com condições sociais, assim, bem abaixo, né? E, mesmo assim, elas se mantinham perseverantes, mesmo diante de todo aquele sofrimento. E, além delas terem essa questão, né, da escassez, elas ainda sofriam ali certa perseguição. Mas a palavra de Deus vem instruindo para que ela permaneça fiel, porque mesmo diante da adversidade, ela pode manter a esperança e a fé em Deus. Inclusive, lá no texto, fala assim, né, se acha pobre, mas tu és rica. Tu és rica, por quê? Porque a verdadeira riqueza está nessa conexão que temos com Deus. Então, se hoje você é uma pessoa que está enfrentando grandes dificuldades financeiras, dificuldades às vezes de estar sendo marginalizado, estar sendo às vezes menosprezado, sabe? Por causa da sua condição, eu sei que isso causa certa tristeza, porque somos humanos, somos movidos por emoções. Mas lembre que você é rico quando você tem intimidade com Deus, quando você vive na presença de Deus. E não há nada que supere a alegria e o prazer. Não há dinheiro no mundo que pague a alegria e o prazer de estar na presença do nosso Pai Celestial. Se você ainda não experimentou o prazer dessa alegria, comece a ter momentos de intimidade com Ele, com compromisso, que logo, logo você vai experimentar e você vai falar assim, puxa vida, por que eu não comecei a ter esse compromisso antes? Né? E aí, as adversidades, elas vêm porque vêm para todo mundo, mas elas se tornam muito mais leves diante da grandeza do nosso Deus. Tem um ditado que fala assim, ó, não conte para Deus o tamanho dos seus problemas, mas conte para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E é isso. É sobre a forma como que a gente está olhando, o ângulo que a gente está olhando. Quando a gente vê uma montanha estando de longe, ela não, a gente não, às vezes faz assim ó, com o dedo, a gente consegue cobrir ela com o dedo, não é assim? Dependendo da distância. Mas se a gente estiver de frente com ela, ela é gigante, ela é enorme, ela é imponente. Assim é o problema, se a gente ficar agora enfatizando ele vai ficar gigante na sua frente. Mas se você colocar Deus na frente, você vai enxergar aquele problema tão pequenininho que as coisas vão passar mais leve, de forma mais suave, e você vai conseguir vencer cada etapa da vida. Permaneça fiel. Agora, a igreja de Pérgamo. Pérgamo, ela era uma igreja que, assim como Esmirna, era fiel a Cristo, sabe? Ela tinha ali alguns membros que passaram por martírios, foram mortos por causa da fé, estavam sendo perseguidos, né? Mas não negaram sua fé, porque entenderam que isso aqui é passageiro, que o depois é que conta, que a gente não deve se apegar às coisas dessa vida. E não estou falando que é para a gente viver de qualquer jeito, não dá importância às coisas, não, não é isso. Mas é entender que, enquanto estamos vivendo aqui, a gente tem e deve dar o nosso melhor, mas a gente tem que viver a partir da luz de Cristo. Porque a partir disso, quando vier situações difíceis, a gente não irá se corromper. Porque aquele povo passou por perseguição. E hoje em dia nós temos países que têm perseguição a cristãos por estarem servindo e seguindo a Jesus. Mas uma vez que a gente entende que de fato isso aqui é passageiro e que o nosso galardão está lá no depois, a gente suporta, né? A Bíblia fala de Estevão. Estevão foi apedrejado. Mas na Bíblia fala que ele via a glória de Deus. Eu tenho para mim que nenhuma daquelas pedradas doeram tanto nele, porque ele estava concentrado na glória. E aí, a glória que ele estava vendo fazia ele suportar
aquelas pedradas. E ele alcançou a salvação, porque não negou o nome de Jesus. Eu sei que não é fácil quando fala de perseguição, né? De alguém morrer. Não é fácil, porque, como falei, as emoções balançam. Uma coisa é falar, outra coisa é viver. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Só que eu posso garantir que se você estiver vivendo intimidade com Deus, aí você se torna uma fortaleza. Porque você não está lutando com a força dos seus braços, e sim com a força de Cristo, com o Espírito Santo te guiando a todo instante. Eu passei por uma situação na minha vida há bastante tempo atrás, há anos atrás, bem acho que uns quase 15 anos atrás, que na época, eu já até, nos meus estudos bíblicos junto com a Magda, eu cheguei nessa consciência em um dos momentos onde Deus estava tratando conosco de coisas vividas no passado, porque se você não assistiu a playlist da nossa jornada com Deus, eu sempre deixo aqui abaixo dos vídeos essa playlist onde eu venho contando ali como tudo começou, inclusive, né, para eu estar aqui falando, e foram experiências que a gente foi vivendo e Deus veio trabalhando conosco cada etapa e está trabalhando, né? Não acaba. Enquanto estamos aqui, estamos aprendendo e melhorando cada dia mais para aquele grande dia. E uma das coisas que ele me fez ter consciência é de que lá atrás, como eu falei há quase 15 anos atrás, diante de uma situação que eu me vi ameaçada, perseguida, eu tive medo e naquele momento eu deixei simplesmente o mal usar minha boca. Eu deixei o mal usar minha boca contra mim mesma. E aí eu menti. Eu menti. E foi uma situação muito, como que eu posso falar? Amedrontadora naquele momento para mim. E naquele momento, na minha cabeça, a única forma de eu me defender era daquele jeito. Olha para você ver, o mal, ele faz isso. Ele vem, ele coloca um medo tão intenso na sua cabeça, e aí como você não está vivendo uma vida de intimidade com Deus, você está fraco na fé. É o que a igreja poderia acontecer a qualquer momento com alguém lá da igreja de Éfeso, porque não vai alimentando, e aí acaba fazendo a coisa na mesmice, e um belo momento se sente ameaçado e acaba se corrompendo. E depois, recentemente, depois de estar vivendo neste momento com Deus, eu passei uma outra situação desafiadora também, que eu simplesmente... Aliás, eu estou fazendo confusão. A situação que eu passei, desafiadora, onde eu me mantive firme, foi há bem mais tempo atrás. Agora, eu já passei por várias situações e estou firme, porque estou nessa conexão com Deus. Mas a situação mesmo foi o seguinte: Deus me trouxe à memória algo que tinha acontecido há 20 e tantos anos atrás, onde eu tinha uma vida não de intimidade como eu tenho hoje, do compromisso diário, mas da minha forma, do jeito que eu tinha o conhecimento, eu buscava e eu estava conectada com Ele, sabe? Eu tinha uma vida de compromisso com Ele. E foi algo assustador, onde, diante de uma grande ameaça, eu me mantive firme, eu não arredei pé. E eu falei, pode fazer, vai em frente, porque eu estou falando a verdade e não tem como eu mudar isso. A verdade é essa, se você não aceita, então faz o que você quiser. E eu não arredei pé, e eu estava sentindo medo, mas ao mesmo tempo confiante de que se eu estava com a verdade, Deus estava comigo. E aí, depois, né, passado muitos anos, eu fui, assim como a igreja de Éfeso, esfriando, né, deixando o primeiro amor, fazendo as coisas no automático, fazendo as coisas no automático.
E aí, de repente, passei por uma situação tão amedrontadora quanto a que eu tinha passado lá bastante tempo antes. E neste momento, por eu estar fria na fé, eu deixei o mal usar minha boca contra mim mesma. E isso me causou um problemão que até pouco tempo atrás eu ainda estava sofrendo consequências dessa minha atitude. Então, gente, é algo assim que eu posso falar, que se você estiver na presença de Deus, assim como Estevão estava, nada, por mais amedrontador que seja, vai te tirar do centro da vontade de Deus. Vai te fazer ter tanto medo ao ponto de você negar sua fé. Pode ter certeza disso. Então, seguindo aí agora, lá eu estava falando ainda de Pérgamo, né? Então, Pérgamo, eles ali tinham membros sendo perseguidos, mortos, por causa da palavra de Deus. E aí, eles também eram pessoas que, apesar ali de influências negativas que estavam tendo na igreja, eles se mantinham firmes nos seus princípios. Eles estavam ali também se mantendo firmes. Porém, algumas pessoas estavam sofrendo influências de falsos ensinamentos, de idolatria. E aí, Jesus vem falando assim: olha, arrependa-se. Arrependa-se dos erros e volte-se para a pureza dos ensinamentos originais. Não deixe que falsos ensinamentos entrem e corrompem vocês. Vocês têm algo a seguir. Nós hoje temos a palavra de Deus a seguir. Tudo que for contra a palavra de Deus, a gente não pode. Mas isso aqui faz sentido. Não, não tem que fazer sentido. Tem que estar condizente com a palavra de Deus. Porque às vezes você está com a mente tão conturbada que tudo passa a fazer sentido para você. E aí entra aquela frase, não tem problema, não tem importância. E nessa vai se perdendo e coisas erradas vão entrando, né? E aí a instrução vem justamente falando: arrependa-se e volte-se para as purezas dos ensinamentos originais. Seja firme na sua fé, resistindo às tentações. Eu lembrei de quando Paulo estava instruindo Timóteo. Paulo deu essa instrução para Timóteo. Timóteo, lembre-se de se apegar àquilo que eu te ensinei, aquilo que seus pais, sua avó, acho que era avó, te ensinou, a palavra de Deus, genuína. Não deixe se corromper e não deixe que, porque você é novo, venham pessoas querer tirar sua legitimidade, porque você foi bem preparado para desempenhar o seu papel. Sabe? Paulo instruiu Timóteo desse jeito. E aqui, essa carta a Pérgamo está nos instruindo justamente a isso também. E sempre voltando à questão da presença de Deus, né? Como eu citei aí, esse testemunho meu pessoal, de que se a gente estiver conectado, as coisas tudo vão fluir, né? Aí depois vem a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era conhecida por seu grande amor e serviço, né? Ela era aquela igreja que ela realizava muitas obras, né? Na comunidade. Ela cuidava do povo. Só que ela estava sendo muito tolerante com o pecado, com falsos profetas, estavam acontecendo coisas que ela estava meio que fazendo vista grossa. Estava sendo tolerante com coisa errada. E a palavra de Deus nos manda ser firmes, que seja a palavra do homem sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, eu não posso ser tolerante com o pecado. Aliás, Deus ama o pecador e nós também devemos amar. Mas o pecado Deus não ama. Deus não tolera pecado. Então, assim como ele não tolera o pecado, nós também não devemos tolerar. A gente deve repreender o erro. Mas note que repreender o erro é diferente de você pegar aquele irmão que está ali errando e escorraçar com ele, sabe? Você é isso, você é aquilo, você é um pecador. Todos nós somos, né? Aliás, Jesus morreu, foi para nos limpar do nosso pecado. E João vem falando, se algum de vós falar que não peca, está mentindo.
Porque enquanto nós estamos na condição humana, a gente está sujeito. Então, a gente jamais pode falar que nunca mais vai errar, né? E aí, João vem advertindo, não pequeis, mas se pecardes, porque ele sabe que tem possibilidade de em algum momento tomar um escorregão, chama Jesus, o advogado, o justo juiz. Então, quando a gente vai advertir alguém porque está no erro, é com humildade. É você apontar o erro, não confundir. É como um pai que vai corrigir uma criança, em vez de falar, você fez essa bagunça aqui, você é bagunceiro, você é isso, você rotula a pessoa. E a pessoa não é aquilo, ela está cometendo aquele erro. Então, quando a gente vai repreender alguém, seja quem for, um filho, um amigo, a gente vai mostrar, apontar, olha, isso aqui não está certo, né? Uma criança, por exemplo, é muito melhor para corrigir uma criança do que você ficar falando nisso, incultando na cabeça dela que ela é levada, que ela é teimosa, que ela é desobediente, e ela vai se tornando cada vez mais desse jeito. É diferente quando você chega para a criança e fala assim, nossa, mas você é uma criança tão obediente, mas ultimamente você está desobedecendo. O que está acontecendo? Você não combina com isso. Você foi feita em imagem e semelhança de Deus. Você é uma princesa, você é um príncipe. Olha, essas atitudes não combinam com a princesa. Essas atitudes não combinam com um menino honrado que Deus te criou para ser. Isso faz a pessoa, e eu estou dando exemplo aqui com filhos, mas isso para repreender uma pessoa, fala, puxa, olha, esse caminho que você está indo vai te levar para algo ruim. Deus não te fez para isso. Sabe? Aí você faz a pessoa pensar, acordar, fala o quê? É mesmo, olha, sabe? E aí a pessoa tem vontade de mudar. Quando você vem tacando pedras, a pessoa fica, tem horas que envergonhada, e aí a vergonha vai fazer ela sair daquele lugar e não querer mais voltar, né? Viver em comunidade ali, e ela vai se aprofundar cada vez mais no erro. Então, quando a gente vê algo, a gente tem que repreender aquilo que está de errado. Então, a instrução para a igreja de Tiatira é justamente arrepender-se do pecado, afastar-se das práticas que levam ao erro, ser vigilante e ter discernimento, não permitindo que a mentira se infiltre na vida deles. Agora, Sardes. Sardes tinha uma boa reputação, né? Quem olhava para eles, assim, viam pessoas ali, né? Aparentemente espirituais, né? Eram seguidores de Cristo. Só que não era nada disso. Não tem aquela coisa que o pessoal fala assim hoje, só que não. Só que não. Porque ali eles estavam vivendo de aparências. Ali, no texto até fala assim, tem fama de que vives, mas estás morto. Né? Vivendo de aparência, as obras mortas, né? Por quê? Porque faltava o fervor, faltava a entrega, estavam parecidos lá com a igreja de Éfeso, vivendo na mornidão, mas parecido nesse aspecto, porque eles estavam numa total apatia, né? Estavam vivendo de uma forma que as obras estavam sendo consideradas ali mortas espiritualmente. Não tem a pessoa que faz por fazer, a pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. Era desse jeito. Porque lá em Éfeso, pelo menos, eles faziam as coisas com compromisso, entendendo que estavam fazendo o que é certo. Mas estavam esfriando ali no amor. Mas aqui não. Aqui eles estavam fazendo a coisa de qualquer jeito. Né? Tinha uma apatia espiritual, tinha uma falsa segurança. Eles estavam vivendo literalmente de aparências, né? Acostumaram, e aí estou vivendo assim porque também não tem aquela pessoa que fica meio que em cima do muro, não assume o que realmente quer? Então, mais ou menos isso aqui. E aí, Jesus vem, né, chamando eles para despertarem para essa realidade espiritual, para fortalecer a fé, para praticar as boas obras, né? Para não se acomodarem numa vida espiritual morna. Nós vamos falar mais para frente aí da mornidão. Mas fato é que aqui também eles estavam ali se acostumando a uma vida espiritual morna também, né? E aí Jesus vem falando, desperta, arrependa-te. A todo instante no final da carta vem chamando ao arrependimento, né? Vem chamando ao arrependimento. E aí nós chegamos à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia,
São duas igrejas que o que tem são elogios e instruções, que é a igreja de Filadélfia e é a igreja de Esmirna. São as duas igrejas que não teve nada assim que apontasse para ele dar o puxão de orelha, apenas assim reconhecendo tudo que eles estavam vivendo e dando instrução, dando instrução. Então, essa igreja aqui de Filadélfia é linda, né? É aquela pessoa que é conhecida por seu amor fraterno e unidade, aquela pessoa que ama o próximo com todas as letras, sabe? É aquela pessoa que são fiéis a Cristo, ao seu ensinamento e que tem, que às vezes é até pequenininho, mas que é numeroso em fé, sabe? E ele vem falando para essa igreja: continue perseverando na fé, mantendo as portas abertas para as oportunidades que Deus oferece, né? Em outras palavras, está falando isso. Persevere, né? Cuidado para não cair, permaneça desse jeito que vocês estão indo no caminho certo. Mas, ó, fica vigilante, porque, como eu citei anteriormente, né? Qualquer um pode cair se não manter a chama firme, acesa, se não se manter firme na presença do Senhor. Então, o segredo está em ser vigilante, não é mesmo? E aí, por último, vem a igreja de Laodiceia, que Jesus vem falando de uma forma muito severa, porque a igreja de Laodiceia, ela era composta ali de pessoas ricas, né, bem posicionadas, né, com bens materiais, só que elas estavam vivendo na mornidão, né? Por quê? Porque pela posição que eles tinham, eles se achavam autossuficientes e que não precisavam de nada. Não é assim que acaba acontecendo com muitas pessoas que enriquecem muito e que têm muito poder em suas mãos? De repente ela se vê imponente de uma forma tão prepotente que ela pensa que o dinheiro pode comprar tudo. E de fato o dinheiro compra muita coisa, mas não compra uma coisa. Não compra o amor de Deus. Não compra a salvação. Não compra a sua vida na hora que estiver num leito de morte e que não tiver mais jeito pela medicina, onde você já tiver pago todos os recursos possíveis para salvar sua vida e não tem mais jeito, o dinheiro não compra. E essas pessoas aqui estavam justamente vivendo nessa ilusão de que não precisavam de nada, né? E estavam ali em cima do muro, nem quente, nem frio. Estavam vivendo na mornidão, na tibieza espiritual. Eu estava fazendo uns estudos, eu achei essa palavra, tibieza, que é um estado de fraqueza, de falta de entusiasmo. É a chama ali quase se apagando, a brasa, não tem quando queimou toda a lenha e ficou só a brasa ali que ainda está quente, mas que daqui a pouquinho já começa ali a se esfriar para apagar? Desse jeito que eles estavam vivendo. E aí ele vem instruindo: arrependa-te, busca a sinceridade da relação com Deus, porque ele fala: o morno eu vomitarei da minha boca, eu vomitarei, porque não és quente nem és frio, escolhe que lado que você quer ficar. Ou você é ou não é. Você quer ir para o céu ou não quer. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Sabe? E quando eu falo ir para o céu, é ir morar na Nova Jerusalém. Porque essas cartas aqui são para aquelas pessoas que querem ir morar na Nova Jerusalém com o Pai Celestial, que querem morar nessa cidade linda, maravilhosa, que eu falo dela aqui no início dessa série. Que só de ouvir a gente fica numa alegria, numa vontade imensa, sabe? Então, aqui ele está chamando a esse arrependimento para abrir a porta para que Jesus entre e transforme a sua vida. Né? Muitas vezes a gente fica com a mão na maçaneta, como eu falei lá no vídeo onde eu falei dessa igreja, mas que é justamente a mornidão. Você fica ali com a mão na maçaneta, abro, não abro, abro uma gretinha só,
Mas hoje Jesus está te convidando para escancarar essa porta, gira essa maçaneta, escancare essa porta, para que você possa experimentar essa transformação. E o mais maravilhoso de tudo é que além da gente ir morar com o nosso Pai Celestial, no final de cada uma dessas cartas, vem falando de um galardão. E eu não falei juntamente com cada uma que eu fui falando, que eu deixei para falar no final desse galardão, lá na igreja de Éfeso, por exemplo, tem a promessa de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, né? Que simboliza ali o acesso pleno, a vida eterna ali na presença de Deus, né? É uma promessa de restauração dessa comunhão original com Deus que foi perdida lá no Jardim do Éden, né? Para Esmirna, a promessa foi a coroa da vida, que é um símbolo de vitória e honra, né? A vida eterna é o prêmio final para aqueles que perseveram na fé, mesmo diante da morte. Lá para Pérgamo, a promessa foi do maná escondido e uma pedrinha branca com um nome escrito, né? E que ninguém conhece aquele nome a não ser quem recebe. É como eu falei lá, é aquele apelido que a gente chama, quem a gente gosta, que é aquela coisinha que é só entre a gente, né? Olha que coisa mais linda. O maná aqui representa aquele alimento espiritual e a comunhão íntima com Cristo, né? A pedra branca simboliza ali a absolvição dos pecados. E um novo nome e uma nova identidade em Cristo, né? A tiati da promessa é de autoridade sobre as nações, né? Indica ali um papel de liderança espirituais, aquelas pessoas que têm o dom da liderança. Porque lá, gente, na Nova Jerusalém, cada um vai ter um papel. Então, lá também vai ter a liderança. Vai ter aqueles que têm o dom da liderança. Aqui, Deus nos deu dons também. Cada um tem dom para uma coisa, enquanto estamos vivendo aqui. E lá também vai ser uma sociedade que cada um vai ter seus dons. A diferença é que lá vai ser uma sociedade igualitária, onde a justiça irá reinar, onde a equidade irá existir de fato, né? Então, tão lindo isso aqui, quando tá falando, né, de que essa promessa aqui vai ser justamente essa autoridade sobre as nações, indicando ali o papel de liderança e a capacidade de influenciar, né, o mundo para Cristo. Essa autoridade é dado aqui e vai ser dado lá também, sabe? É uma promessa de poder espiritual para aqueles que permanecem fiéis. Aqui são papéis diferentes, porque aqui estamos vivendo num mundo caído, estamos trabalhando para trazer o maior número possível para ir viver conosco lá. Lá não vai precisar de ninguém tentando convencer ninguém, não vai precisar, lá vai ter uma harmonia total, mas vai ter uma vida em comunidade onde cada um cuida de uma área, né? E aí depois vem, ó, Sardes, a promessa é vestir vestes brancas, e o nome do vencedor será escrito no livro da vida. As vestes brancas simbolizam a pureza espiritual, né? A santidade. E o nome escrito no livro é a salvação eterna. É poder viver lá na Nova Jerusalém. Filadélfia, a promessa é fazer coluna no templo do meu Deus, e jamais dele sairá. Isso indica uma posição privilegiada na presença de Deus e uma participação eterna em seu reino. É uma promessa de segurança e de proteção. E por fim, Laodiceia recebe a promessa de sentar-se com Jesus no trono, né? É uma promessa alta, gloriosa, indicando uma participação plena no reino de Deus na vida eterna. É um convite para reinar com Cristo. Olha que coisa linda. Então, são galardões que não são apenas recompensas futuras. Quando a gente vive aqui conectados com Deus, nessa presença, a gente já começa a desfrutar delas aqui. A gente começa a ter essa alegria, essa paz, essa satisfação de ter uma vida dedicada a Cristo, né? E aí a gente recebe, por antecipação, muitas dessas bênçãos aqui enquanto estamos vivendo nessa terra, né? Então, cada uma dessa carta é para ser analisada, é para que a gente identifique, né, qual desses comportamentos e atitudes nós temos. O que nós precisamos ser corrigidos ou fortalecidos, né? Aqui, ó, a gente leu sobre falta de entusiasmo, né, na igreja de Éfeso. Será se você está com falta de entusiasmo, né? O que precisa ser feito? Talvez dúvidas em momentos de dificuldade, né?
E aí a gente precisa se fortalecer na esperança, como a igreja de Esmirna, né? Atração, às vezes, por ideia duvidosa, às vezes as pessoas vêm com ideia, isso parece fazer sentido, né? Às vezes você pode estar sendo atraído por conversinhas que até parece fazer sentido, mas que está indo contra a palavra de Deus. E aí, lá como Pérgamo, né? E aí você tem que se alertar, porque isso está falando, olha, cuidado com essa doutrina. Você tem que voltar para a pureza da palavra de Deus, porque aqui está a verdade. Talvez você está sendo tolerante com o pecado, né? Como eu falei, você tem a responsabilidade de avisar o seu irmão que está no erro. Você não pode fazer vista grossa, porque uma vez que você faz vista grossa, você está quebrando o mandamento de amar o próximo. Porque como que eu amo alguém e eu estou vendo ela a passos largos para o caminho da perdição e eu deixo ela ir e faço vista grossa? Estou sendo tolerante com o pecado. Eu tenho que avisar. Eu tenho que falar, nem que seja uma vez. Porque senão vai ser cobrado de mim isso. Então eu tenho que virar e falar, olha, e essa sua escolha não está te levando para um caminho legal. Analisa, pensa bem, sabe? Talvez você está, né, numa rotina espiritual aí que está deixando a desejar, né? Aí, como Sardes. E aí a gente está sendo alertado para essa necessidade de uma vida espiritual vibrante, de colocar lenha na fogueira, como eu falei, né? E aí, por último, talvez você esteja como a igreja de Laodiceia, está cheio de orgulho, de autossuficiência, achando que não precisa de ninguém, achando que não precisa de Deus, né? E Deus está nos chamando justamente para voltar a ter humildade, voltar a depender de Deus, porque Ele é nosso Pai. E um pai sempre quer o melhor para o seu filho. Então, diante de todas essas cartas, o final culmina em buscar a presença de Deus com compromisso, ter intimidade diária com Deus, colocar lenha na fogueira, que é o único jeito de manter cada uma das coisas no lugar, nos manter ativos em cada área da nossa vida, nos manter alertas, nos manter com discernimento. E aí sim, a gente vai viver como a igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia está vivendo dessa forma, com intimidade diária com Deus. E ele faz um alerta: mantenha-se firme. Não abra mão dessa intimidade. Não abra mão desse momento que você separou do seu dia para ter intimidade comigo, para conversar comigo, para ter o devocional, como muitos gostam de chamar. Mas não um devocional feito por costume, como lá a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso fazia o devocional. Eles estavam cumprindo com as coisas direitinho ali, vigiando para não ter heresia, para não entrar coisa. Aí eles estavam. Só que, qual a diferença? É porque, o que eu aprendi nesses pouco mais de 2 anos que eu venho tendo de intimidade com Deus? Que a intimidade está justamente em conversar como se conversa com um amigo, expondo aquilo que você sente, perguntando aquilo que você não entende, sabe? É uma intimidade, porque a gente foi ensinado a orar. E aí a gente ora assim, algumas pessoas até oram, né? Faz aquela oração rebuscada, meu Pai Celestial e não sei o quê, e cheia de palavras assim que quem escuta fala, nossa, que oração bonita, sabe? Mas o que Deus quer, na verdade, é simplicidade, é sinceridade. Você não precisa falar nenhuma palavra bonita, né? Rebuscada. Você pode chegar até Ele com simplicidade e simplesmente conversar. Falar, Pai, hoje eu não acordei bem. Hoje eu estou triste porque aconteceu isso e isso. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. Me ajuda, me mostra. O que é que eu preciso fazer? Oh, meu Deus, me ajuda nessa situação que eu vou fazer aqui. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso aqui? O que isso aqui quer me mostrar? Sabe? Porque a gente está acostumado, às vezes, só fazer aquela oração como se fosse alguém super poderoso, que Deus é super poderoso. Todo o poder está na mão dele. Mas ele é nosso pai. E pai a gente senta no colo, sabe? Porque senão a gente fica vendo como uma autoridade, um juiz, que não é nada nosso. E que a gente tem que chegar fazendo reverência
e falar com a cabeça às vezes baixa, assim, senhor, meritíssimo, não sei o quê, não sei o quê. E se falar uma coisinha, você vai estar preso, sabe? Aí a gente fica tratando Deus desse jeito. E não. Ele é nosso pai. A gente tem que reverenciar, tem que ter respeito. Mas é nosso pai, a gente pode sentar no colo. A gente pode chorar. A gente pode pedir abraço. A gente pode falar o que está sentindo. A gente pode perguntar. A gente pode, sabe? Falar quando está chateado. A gente pode conversar com ele o que a gente quiser. É isso que é ter intimidade. Não é você pegar aqui, vou fazer meu devocional. Hoje eu vou ler o trecho tal, tal. Beleza, li. O que eu aprendi disso? Tá. Aí faz uma oração, Senhor, muito obrigada por essa palavra, abençoa meu dia. Em nome de Jesus, amém. Pronto, fiz devocional. Fez? Você de fato aprendeu alguma coisa que foi ministrada pelo Espírito Santo? Você parou antes de ler, você pediu a Deus orientação sobre o que ler, você conversou com o Espírito Santo para vir trazendo todo o discernimento de cada palavra daquela, que tirasse, esvaziasse você de si mesmo, para que aquelas palavras de fato fizessem o sentido real que tem que fazer. Você parou para ouvir Deus, você parou, Senhor, fala comigo. Que talvez você seja surpreendido em ouvir a voz dele. Outra vez, no próprio texto, você vai ler, mas é como se você estivesse ouvindo a voz dele. E vai falar de uma forma diferente. Você só ficou em silêncio, às vezes, na presença dele, e falou, pai, fala comigo. E às vezes você nem ouviu a voz dele, não ouviu ele falar nada, mas você ficou quietinho ali, na presença dele, e você foi invadido de um gozo inundado. Eu não gosto de falar da palavra invadido, que eu acho que quem invade é o mal. Você foi inundado com uma presença tão doce, tão gostosa, que as lágrimas correm no seu rosto. Isso é presença de Deus. Isso é intimidade com Deus. Não é um momento onde você vai ler como se você estivesse lendo um livro qualquer, anotar coisas que você entendeu com a sua capacidade humana e fazer uma oração de agradecimento e pedindo e pronto, acabou. Não é isso. É você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. É você acordar e a primeira coisa que vem na sua mente é Ele. É seu Pai Celestial. De você já acordar antes mesmo de abrir os olhos, você já acorda agradecendo e pedindo ajuda para que aquele dia seja conforme a vontade dele para a sua vida. É dessa intimidade que eu estou falando, é dessa presença. E é essa presença que vai te manter firme, que vai te manter com a chama acesa como a igreja de Filadélfia. É essa presença que vai fazer com que, quando chegar aquele dia, você escute, vinde bendito do meu Pai, entre e cearemos juntos. Que alegria, não sei você, mas só de imaginar eu sendo chamada pelo meu nome, eu sendo convidada para entrar para os aposentos. Ah, é uma alegria que não tem palavras para expressar, não tem. Então eu te convido para vir sentir essa mesma alegria, para vir viver uma vida de intimidade com Deus. Separe 30 minutos do seu dia. Se você não conseguir começar com 30, comece com 10. Você vai ver que conforme os dias forem passando e você mantendo esse compromisso, as coisas vão tomando um novo rumo e você vai recebendo ali as orientações, porque Deus trabalha com cada um de um jeito. A playlist que eu citei lá atrás, que está aqui, eu conto a minha experiência junto com a minha amiga, minha parceira de oração, de estudo bíblico, a Magda Silva, que foi quem me incentivou a estar aqui no canal falando do amor de Deus com vocês. Porque quando eu comecei a falar, ela falou assim, você fala de um jeito tão gostoso, você fala de um jeito que entra na minha cabeça e eu entendo tudo. Você precisa falar para mais gente. E foi ela que me incentivou a estar aqui falando e transbordando tudo isso aqui que a gente vem vivendo. E nessa playlist eu conto um pouco dessa nossa experiência para você se espelhar. Mas Deus trabalha com cada um de um jeitinho especial. Porque Ele nos ama. E Ele conhece as necessidades e o jeitinho de cada um de ser. Porque foi Ele que nos criou com características diferentes, com dons diferentes. Ele te ama e quer que você esteja pertinho dele para Ele cuidar de você. Não jogue fora essa oportunidade. Eu quero te pedir, se você ficou até aqui, que você compartilhe essa mensagem. Começa cumprindo o amor ao próximo, mandando essa mensagem para alguém que precisa ouvir, ou para todas as pessoas que estiverem na sua lista, por que não? Que medo que você tem de fazer isso? Às vezes de ser julgado? Muitos foram julgados. E a gente não tem que ter medo de ser julgado. Por estar levando a palavra de Deus, a gente tem que ter
Medo, receio de ser julgado por não ter cumprido com a palavra de Deus, por ouvir naquele dia, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. É esse medo que a gente tem que ter. Mas não o medo de, eu vou querer ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno, não. Porque Deus só quer lá no céu quem o ama de verdade, quem experimentou do amor dele e escolheu ficar. Porque a gente não quer ninguém que está por interesse ou para se resguardar de outra coisa do nosso lado, não. A gente quer do nosso lado quem nos ama, não é assim? E nosso Pai Celestial também, tá bom? Então compartilhe com o maior número possível de pessoas essa mensagem, para que a gente traga mais gente para viver conosco lá na Nova Jerusalém. Deixa aqui o seu joinha para que o YouTube também entenda que é um conteúdo bom e comece a mostrar para mais gente. Assim a gente vai evangelizando. E deixa uma mensagem aqui se você sentir no seu coração que eu vou responder com todo carinho. E como eu falei lá no início, aqui eu encerro a série de Apocalipse porque eu escolhi falar da parte boa, escolhi falar da parte que Deus está cuidando de cada um de nós, nos chamando a atenção, nos corrigindo como filhos, para que um dia a gente possa ir morar na Nova Jerusalém com Ele, com o Espírito Santo e com Jesus. Então, fiquem todos com Deus, vejo vocês na próxima semana e até lá.